Oh, meu Deus, os primeiros passinhos, mamãe. Oh, Jesus. Diego me chamou e disse: mãezinha, eu preciso de uma confirmação só. Mas pelo quadro que o Patrick apresenta, pelos sintomas que o Patrick apresenta, é uma síndrome rara, que não sei por que motivo ela se apresentou dessa forma. Ele só falava e mexia os olhos. Não fazia nada além disso. Era para ser mais uma viagem em família. Patrick e os pais estavam em missão religiosa no estado do Pará. Da noite para o dia, sem nenhuma explicação, o jovem, na época, com 17 anos, acordou e não conseguia se movimentar. Nada de conseguir me levantar, nem andar, nem pegar, nem levantar meu braço. E já foi a correria para me levar para o hospital. Quando chegou ao hospital, um dos médicos já suspeitou de uma síndrome rara. E aí o doutor Diego me chamou e disse: mãezinha, eu preciso de uma confirmação só. Mas pelo quadro que o Patrick apresenta, pelos sintomas que o Patrick apresenta, é uma síndrome rara, que não sei por que motivo ela se apresentou dessa forma. Ele só falava e mexia os olhos. Não fazia nada além disso. A previsão do médico estava certa. Patrick havia desenvolvido a síndrome em que o sistema imunológico do próprio corpo ataca os nervos, a síndrome de Guillain-Barré. Ele passou 6 meses na cama, sem mexer nada. Os primeiros passos foram gravados pela mãe. O corpo magro, que não conseguia se sustentar, era reflexo da evolução rápida da doença. Primeiro passinho, mamãe. Bora, Patrick! Você pegava no braço dele e soltava assim, pá! Era como uma borracha. Não conseguia fazer a pinça do dedo. Nada. Para ele se alimentar, eu precisava segurar ele pelo meio, que ele não parava sentado. Eu sentava atrás dele, pegava ele por aqui, ó, encostava ele no meu peito, e segurava ele e ela dava comida para ele na boca. A síndrome de Guillain-Barré é considerada rara pelo Ministério da Saúde. Por ano, surgem de 1 a 4 casos a cada 100 mil habitantes. A maior incidência é em pacientes adultos de 20 a 40 anos. Não há prevenção para a síndrome. Ela pode ser causada após um processo de infecção viral ou bacteriana. Esse quadro infeccioso, na maioria das vezes, é uma infecção de via aérea superior. Um quadro de rinite, sinusite, e depois de 1 a 2 semanas ele evolui com a neuropatia. Isso ocorre em 2/3 dos pacientes. Mas até 1/3 dos casos a gente tem uma resposta autoimune que não tem um fator desencadeante. O sistema imune acaba combatendo o vírus, mas depois de um tempo ele combate aquela outra região que tem um composto parecido, no caso é o nervo. Então, daí que a gente fala que é uma doença autoimune. Os nervos são estruturas fibrosas distribuídas por todo o corpo humano. Eles são responsáveis por conectar as partes do nosso corpo ao sistema nervoso central. Todos são revestidos por uma membrana chamada bainha de mielina. Quando a pessoa desenvolve o Guillain-Barré, essa estrutura é atacada. É como se o nosso nervo fosse um fio, parecido com esse de cobre. Quando a pessoa fica doente, toda essa capa de proteção que reveste o nervo é retirada e ele fica desse jeito, completamente exposto. A boa notícia é que a grande maioria dos casos retornam completamente ou muito próximo do 100% que era antes do problema. A fisioterapia é parte fundamental no tratamento. Ajuda o paciente na reabilitação física e fornece condições para que a maioria deles retorne à vida normal. O tratamento ele tem que ser assertivo nas condutas, né, e começar o mais rápido possível. E esse paciente tem que ser atendido o máximo de vezes ao dia. Tá? A gente, num primeiro momento, os objetivos a curto prazo são manter e melhorar essa questão ventilatória, então cuidar desse paciente para que ele consiga respirar normalmente. Como os músculos são desligados, então a gente olha também para essa parte motora e com algumas técnicas a gente também tenta manter essa força muscular, já que a tendência é que os músculos enfraqueçam. Isso acontece
né, a famosa hipotrofia. Mas quanto mais certo for o tratamento, menos isso vai acontecer e mais fácil e mais rápido vai ser o tratamento e menor a chance de instalação de sequelas permanentes. Assim como o Patrick se recuperou e ficou sem sequelas, Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, somente ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser.